Eu sou muito contra esses usos muito prolongados de BP. O revestimento do esôfago sofre alterações, geralmente devido à exposição prolongada ao ácido estomacal. Ponto. Fizemos uma entrada triunfal aí no conceito do que viria a ser ou a causar o esôfago de Barré, né? Mas aí nós vamos entrar em muitos detalhes. Antes disso, vamos olhar um pouco para esse slide e lembrar ali que o nosso esôfago, ele tem esse tubo aí que vai da boca. Algumas coisas eu vou repetir, coisas que vocês já sabem bastante, mas para a gente manter um raciocínio lógico dentro da mensagem que a gente quer passar. Tá? Então, esse tubo ele vai da boca ao estômago. A função é fazer o transporte desse alimento até o estômago, através de movimentos peristálticos, que são ondas que vão propulsionar esse alimento para baixo. Acontece que a etapa da boca, o colega anterior estava exatamente falando disso, ela muitas vezes é queimada. Então, muita coisa importante na digestão deixa de ser feita nessa etapa, inclusive a boca tem ali a função dos próprios dentes de trituração física, tem a função de adequação da temperatura do alimento à temperatura do nosso corpo, tem funções químicas através das enzimas salivares. A saliva tem um pH alcalino e quando esse alimento chegar no estômago, ele vai encontrar um pH extremamente ácido, como todo mundo sabe. Bom, aqui embaixo na junção gastroesofágica, é que eu não tenho como apontar ali na tela, mas vocês conhecem bem, o esfíncter esofágico inferior, tá? Um músculo que serve para abrir a passagem do alimento para ele cair no estômago e fechar, e manter-se fechado enquanto não tiver alimentação. Existe sempre um pouco de refluxo fisiológico, mas não se passar do ponto do fisiológico e esse esfíncter, esse músculo, ele começar a sofrer fragilidades, este refluxo aumentar, nós vamos começar a expor o esôfago a um ambiente extremamente ácido e ao qual ele não é acostumado, ao qual o epitélio dele não é preparado para isso. Então, e aí a gente vai entrar nos próximos slides na fisiopatologia, no que vai acontecer secundário a isso aí. Bom, importante chamar a atenção já com essa entrada do primeiro slide que tem a ver com esse revestimento que está sofrendo por exposição prolongada ao ácido, e uma das principais e piores consequências do esôfago de Barré é a sua associação com adenocarcinoma esofágico, com câncer de esôfago. Então, ela pode evoluir pode inclusive ser considerada uma lesão pré-cancerosa. Tá? Vamos passar ao próximo slide. Bom, do ponto de vista da epidemiologia, a gente citou aqui esse estudo do Hospital Universitário de Minas, que ele foi focado em indivíduos do sexo masculino com mais de 50 anos e sem sintomas, ou seja, pacientes assintomáticos de doença do refluxo gastroesofágico. Eles não tinham nenhum sintoma. E mais para frente nós vamos ver quais são esses sintomas. Esse estudo encontrou, nesses indivíduos, uma prevalência de esôfago de Barré de 7,75% nessa população masculina. Então, vocês veem que, do ponto de vista da epidemiologia, passa o próximo slide, por favor. Um dos principais fatores na prevalência é que ele é significativamente maior, ocorre significativamente mais nos homens quando comparado com as mulheres. Tá? Um outro fator
predominante a ser observado, que foi inclusive objeto do estudo lá também, foi a indivíduos acima de 50 anos, ok? Fator importante associado é a obesidade. A obesidade, o colega anterior estava fazendo aquela abordagem maravilhosa, mas a obesidade ela vai aumentar essa pressão intraabdominal, né? E essa pressão intraabdominal aumentada, ela vai piorar a situação do refluxo gastroesofágico. Então, você vê que é mais uma situação onde a obesidade prejudica, inclusive predispondo câncer, porque à medida em que você está mantendo um refluxo gastroesofágico, que mantém uma situação de esofagite com possibilidade de evolução para metaplasia, displasia e câncer, você indiretamente está mantendo, né, está dando mais um fator de risco para o câncer. Bom, e é mais prevalente também em indivíduos caucasianos. Bom, próximo slide. Alguns fatores vão estar associados, a gente está batendo aqui bastante na tecla do DRGE, porque nós vamos trabalhar bastante focado nisso, porque é essa exposição ao ambiente ácido que começa toda a fisiopatologia que vai levar ao esôfago de Barré. E nós vamos fazer abordagens específicas nele. E abordagens também específicas ao estilo de vida, né? Então, existem substâncias que elas têm, inclusive, o poder de fragilizar o esfíncter esofágico inferior. Então, elas deixam... ele não fica completamente fechado. É como se ficasse uma semiabertura sempre ali, propiciando, né, facilitando o retorno desse ambiente, desse conteúdo ácido para o esôfago, né? Ou mantendo, né, esse refluxo. Então, aí nós temos o etilismo, nós temos o tabagismo, excesso de alimentos muito condimentados, como pimenta, a própria cebola, alho. Então, moderar nos condimentos também, moderar no café. Então, vai ter vários pontos do estilo de vida que a gente vai ter que abordar como fatores de risco. E quando a gente entrar nessa parte do tratamento e do manejo desse paciente, a gente vai entrar em mais detalhes do estilo de vida, ok? Próximo. Eu fico tentando passar o próximo aqui, eu esqueço que é o Matheus que está passando. Bom, então, como é que acontece, né? Essa metaplasia. É uma transformação. O epitélio normal do esôfago, ele é um epitélio escamoso. Ele é preparado para um ambiente natural do esôfago, tá? É um epitélio escamoso. Ali, quando chega na junção gastroesofágica, tem uma mudança de epitélio protípico do estômago, que é preparado para o ambiente ácido. E nós temos o epitélio intestinal, tá? Que é um epitélio tipicamente colunar. Na metaplasia, que a gente chama metaplasia intestinal, o que ocorre aqui mais acima à direita, você está vendo ali o esfíncter esofágico inferior na primeira foto, o estômago, e aqui quando você vê e tira, abre uma lâminazinha, aqui você vê o epitélio normal do esôfago, tá? Que é esse epitélio escamoso. Quando você já tem um início de uma inflamação ou um início de uma metaplasia nesse esôfago, você vai abrir aqui, você vai ver a diferença desse epitélio. Eu estou mostrando aqui na figura inferior, tá, gente? Na endoscopia, a gente vê aquela vermelhidão já antes de chegar lá no estômago, né, no esôfago distal, tá? E na histopatologia, na lâmina, você vê ali as alterações colunares desse epitélio escamoso. Então, isso é a metaplasia. E por que ela acontece? Ela acontece exatamente dependendo da intensidade, da duração
e da falta de tratamento que esse esôfago vem sendo exposto a ambiente ácido que não é adaptável a ele, a doença do refluxo gastroesofágico. Tá? Então, tem a ver com a intensidade da inflamação, que é a esofagite que acontece ali, com a duração da inflamação e com não tratar em nenhum momento, sejam com medidas conservadoras de mudança de estilo de vida, seja também com alguns medicamentos que nós vamos chegar lá. Ok? Próximo. Então, o papel do refluxo ácido biliar no dano epitelial e a subsequente metaplasia. Acabei de explicar tudo isso aí, que é essa persistência desse ambiente ácido que vai mantendo essa inflamação, mantendo essa esofagite e iniciando o processo de metaplasia, que é a mudança do epitélio escamoso para o colunar e, consequentemente, depois começam a persistência de toda a situação, começam a evoluir para as displasias. Próximo. Ok, vamos falar um pouquinho de sintomas. Mas de que sintomas eu vou falar aqui? Eu vou falar de sintomas de refluxo gastroesofágico, tá? E os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico, eles podem ser diretamente relacionados ao refluxo, como está ali no número 1, a gente vai ler. Eles podem ter sintomas que simulam mais sintomas respiratórios, e isso confunde muito o diagnóstico. O nosso paciente, muitas vezes, está no otorrino, acompanhando com o otorrino, e é importante também essa avaliação do nosso colega, né? E há outros sintomas atípicos, que às vezes o paciente não sabe de onde vem, né? Então, do sintoma especificamente de refluxo, os principais são uma azia crônica, o paciente está sempre se queixando de azia, e a disfagia, né, que é a dificuldade de deglutição. Então, ele sempre tem, às vezes tem sensação de engasgo, não consegue engolir o alimento, então ele apresenta mesmo essa disfagia. Dos sintomas respiratórios que podem estar relacionados ao refluxo e não a nenhuma causa respiratória, tem principalmente a tosse crônica. Um paciente com tosse crônica, sem outros problemas respiratórios, tem que ser investigado para DRGE, ok? Rouquidão, sintomas asmáticos, muitas vezes simula sintomas asmáticos no paciente com DRGE. E atípicos, né? A gente sabe que um dos principais diagnósticos de dor torácica é a esofagite, tá? Então, esse diagnóstico tem que ser investigado. Um paciente com dor torácica podem ser diversas causas, pode ser de causa de cardíaca, pode ser de causa pulmonar, mas ninguém pode esquecer da esofagite, que é uma causa muito importante de dor torácica. Tá? Bloqueio na deglutição, como eu já vinha falando, essa disfagia ela chega a evoluir tanto que o paciente se sente com dificuldade mesmo de deglutir, de mandar o alimento para dentro, né? E essa sensação de globos, que é essa bola, essa sensação de bola na garganta que incomoda demais o paciente. Então, são os sintomas mais clássicos do refluxo, e isso vai servir também para a gente aqui mais tarde. Pode passar o próximo. Bom, o padrão ouro para diagnóstico dos estágios do esôfago de Barré é a endoscopia seguida da biópsia, porque eles vão ter objetivos diferentes. Aqui na endoscopia, onde a gente vai ver, vai poder classificar, né? Desde um esôfago normal e saudável, como a gente pode observar aqui na figura 1. Né? Ali está tudo direitinho, não tem uma célula alterada, um sinal inflamatório de hiperemia, de sangramento, de edema, está tudo normal. O
esôfago normal e saudável. No número 2, ali, isso a gente vê na endoscopia, na macroscopia que a gente está olhando, tá? Então, no número 2, você já percebe um esôfago danificado por exposição prolongada ao ácido. É bom fazer o diagnóstico dessa doença nessas fases iniciais, porque você pode evitar a evolução para as fases avançadas, que é quando você começa já ali no 3, na figura 3, a apresentar tecido de esôfago de Barré. O que é esôfago de Barré? Alteração do epitélio escamoso procolunar. Então, ali, você já começa as alterações metaplásicas. Tá? Então, você já existe ali essa metaplasia. No item 4, você já nota outras alterações, inclusive glandulares aqui, e que vai ser já um esôfago de Barré. Aqui no 3 você já tinha um Barré, e aqui no 4 você já vai ter um Barré displásico. O Barré displásico, a displasia, vai ser um dos critérios mais importantes para a gente fazer o manejo terapêutico desse paciente, a presença ou não de displasia, o grau dessa displasia, tá bom? E no último slide ali a gente já pode ver uma endoscopia mostrando um adenocarcinoma do esôfago, no slide 5, na figura 5. Pode passar o próximo. Bom, então, eu falei padrão Moro, endoscopia digestiva, para a gente ver o macro, como é que está aquela porção distal ali do esôfago, né? Aquele esôfago terminal. O que já está afetado, em que nível que pode estar, essa inflamação, porque a gente sabe que é essa inflamação persistente que vai evoluir para metaplasia, depois para displasia, depois para câncer. Bom, e o padrão ouro mesmo, para nós entrarmos nos critérios histopatológicos, é a biópsia. Né? Nós vamos pegar esse epitélio e vamos estudar na lâmina, e aí duas coisas deverão ser analisadas, avaliadas. Né? Primeiro é o epitélio, tá? E o segundo é a classificação da displasia. Tá? Com relação ao epitélio, você já pode encontrar nessa tua biópsia num paciente que está com padrão assim de metaplasia, diria ali, nessa foto que a gente tem aqui, já tem células intestinais especializadas, um epitélio colunar, não mais um epitélio escamoso, mas um epitélio colunar com células intestinais especializadas. Isso você pode identificar através desse epitélio, presença de células caliciformes, absorventes, de Punnett, enfim, diversas células padrão intestinal que já estão presentes ali no epitélio da mucosa esofágica. Bom, e a segunda coisa que a gente avalia aí é a classificação da displasia, que podem estar desde ausente, você pode não ter ainda displasia nenhuma, como a gente viu no slide anterior, que era uma simples inflamação, uma esofagite, ainda sem metaplasia e nem muito menos displasia. Ou você já pode ter uma certa indefinição, ficar um pouco em dúvida e ter que monitorar, ou uma displasia de baixo grau e de alto grau. Essa questão de ser de baixo grau e de alto grau, ela vai nos guiar na hora de manejar esse paciente, seja clinicamente, seja de modo conservador, seja cirurgicamente de um modo mais definitivo. Tá? E isso tudo, essa classificação da displasia, ela vai ser dada com base na arquitetura glandular e na atipia celular. Ok, próximo. Bom, abordagem farmacológica. Eu queria ter, na verdade, esses slides
vieram um na frente do outro. Mas vamos começar, então, com a abordagem, porque eu sempre prefiro, nas minhas abordagens, fazer o manejo com a mudança de estilo de vida, com aprender a comer. Eu digo para os meus alunos, digo para os meus pacientes, primeiro trabalho do gastroenterologista é ensinar a comer. Uma live que eu fiz no meu Instagram, uma das primeiras lives que eu fiz, eu disse assim, o nome da live era Aprendendo a Comer, porque as pessoas desaprenderam a comer. Vamos já falar disso no próximo slide, porque o primeiro que veio foi sobre abordagem farmacológica. E nós vamos botar aí, como primeiro lugar, os inibidores da bomba de prótons, né? A indicação de usar os IBPs é justamente reduzir a acidez gástrica para aliviar os sintomas do refluxo e tentar promover uma cicatrização desse epitélio já inflamado, né? Então, reduzir a acidez gástrica é importante. Tá? A dosagem e a duração do uso desses IBPs é um assunto, hoje em dia, extremamente controverso. Até porque fugiu um pouco da mão do médico essa indicação. Os pacientes começaram a tomar por conta própria, começaram a tomar para o resto da vida, começaram a tomar não sabia para quê, ou porque o vizinho mandou, e aí os omeprazóis, pantoprazóis, lansoprazóis começaram a ser usados indiscriminadamente. E com isso foram aparecendo alguns efeitos colaterais indesejáveis, claro, e agora se retoma essa situação de se preocupar com a dosagem e a duração desses medicamentos conforme a severidade dos sintomas e a resposta clínica do paciente. Alguns pacientes, por exemplo, no meu consultório, eu faço 1 mês de IBP. Em geral, no DRGE, eu faço 2 meses de IBP. E alguns eu tenho que estender ainda mais. Mas isso tudo depende da resposta e depende do ajuste a cada paciente. Então, o paciente é individualizado. O manejo de cada um deve ser, como em toda a medicina, individualizado. Isso levem para a vida de vocês. Porque quando a gente falava do Covid, queriam criar protocolos mágicos para todo mundo. Não dá, gente. Cada paciente é um paciente. Ainda há pouco o colega falando da obesidade, é um paciente às vezes até mais magro, mas que é muito mais complicado com o que tem um IMC mais alto. Tem que ser individualizado. Então, no uso dos IBPs também. E monitorar esses efeitos colaterais relacionados principalmente à absorção de vitaminas, né, relacionados à osteoporose. E uma outra preocupação que eu tenho, muito comum, é controlar as enzimas hepáticas, para ver se esse paciente não está ou não vai apresentar alguma hipersensibilidade ao uso mais prolongado dos prazóis. Então, a TGO e a TGP eu costumo monitorar. Não só, mas também a gama-GT, fosfatase alcalina. Os agentes procinéticos, eu gosto muito de usar, porque eles são usados em casos selecionados para melhorar o esvaziamento gástrico e reduzir o refluxo. Você sente que quando, com uma certa regularidade, você consegue fazer um tratamento de estilo de vida, de ensinar o paciente a comer, e dar uma ajudazinha com o procinético, você vê que o paciente alivia muito os sintomas e melhora muito o próprio quadro inflamatório, tá? Então, eu sou a favor de, dependendo do caso, associar também o uso de procinéticos. Alguns têm sintomas tão leves que a gente, só com um antiácido, sem ser um EBP, a gente consegue já aliviar bastante os sintomas. Próximo. Ok, agora o slide que eu queria pôr primeiro entrou, né? E são as modificações no estilo de vida. Eu tenho trabalhado
intensamente, né, com as modificações do estilo de vida, porque eu estou bem focada nesse momento, nesses últimos meses de Instagram, na esteatose hepática, e a gente sabe quão é difícil é tirar as pessoas de hábitos que elas têm a vida inteira, que elas aprenderam com os pais, com os avós, que cresceram com eles, já passaram para os filhos, sabe? Eu costumo dizer para essas pessoas começar essa dieta no supermercado, sabe? Começa lá, porque se você não tiver o produto em casa, você vai ter mais dificuldade de tomar, por exemplo, refrigerante, né? Umas batatinhas industrializadas, esses cheetos, chips, não sei, essas coisas. Alimentos que você não precisa abrir, né, embalagem para comer. Uma alimentação mais natural possível. E no caso específico aqui do refluxo, que o que a gente quer é diminuir essa acidez do estômago para diminuir o refluxo, para proteger a mucosa do esôfago, os principais alimentos a evitar seriam alimentos ácidos, extremamente ácidos, alimentos picantes, a gente já falou aqui, o café porque ele é um desses que a gente vai chegar lá no tabagismo ainda, mas que tem essa mesma ação de fragilizar essa musculatura do esfíncter esofágico inferior. Então, alimentos gordurosos também, por difícil digestão, por exigir mais ácido, e podem agravar o refluxo. Então, esses alimentos são os principais. A gente sabe que não pode, não compra. Ou compra pouquinho, ou seleciona o tipo que vai. Começa a fazer isso, principalmente se for um paciente que a obesidade é acentuada, começa a fazer isso com a família, tá? Senta com a família, vamos fazer vamos fazer a lista do supermercado, porque nós temos pessoas com uma doença em casa, uma doença do refluxo, que pode virar câncer, e nós todos precisamos nos educar juntos, tá? Inclusive avaliar o resto da família também. Então, investir mais em alimentos alcalinos, refeições menores e frequentes. Entram em moda todo tipo de dieta que se possa imaginar. Agora que eu tenho acompanhado mais de perto, eu tenho visto cada coisa preocupante. Mas, enfim, uma das coisas que mais me preocupa são os jejuns prolongados, nesse caso aqui, tá? E tem muitos que têm uns jejuns prolongados aí. O ideal para este paciente aqui é não fazer de jeito nenhum esse tipo de dieta. Alimentar-se ao menos 5 ou 6 vezes ao dia, tipo café, lanche, almoço, lanche, jantar, uma ceia, um chazinho com torrada, no café, fruta, uma tapioca com ovo, enfim, você pode adaptar a sua alimentação, os seus hábitos, fazendo pequenas quantidades de alimento em várias vezes ao dia, tá? Divididos em várias vezes ao dia. E outra coisa, ou seja, refeições menores e frequentes, que é o que a gente está vendo aqui. Outra coisa importantíssima a chamar a atenção nesse ponto, que não está escrito aí, é a questão da mastigação. Como eu falei lá no início do slide, a mastigação tem todas aquelas funções, né? A temperatura, a função física, a função química, e deixar o alimento chegar já numa fase digestiva, já começou, o bolo alimentar começa a formar na boca, tá? Então a gente tem que diminuir esse trabalho do estômago. Eu até brinco quando eu estou com um paciente mais compreensivo, mais acessível, eu digo, olha, o seu estômago não tem dente, não vai dar para chegar lá e ele dar uma forcinha a mais, entendeu? E também perdeu a ação das enzimas da boca, também perdeu o tempo da temperatura,
tudo contribuiu para que, não mastigando, para que o seu estômago aumentasse a acidez. Contribuiu, inclusive, para você engordar, porque a sensação de saciedade ela vai da tua boca para o cérebro e não do teu estômago para o cérebro. Teu estômago é uma bolsa que vai recebendo alimentos, quanto menos triturados e digeridos, mais ele vai receber esses alimentos e vai se distendendo, o paciente vai engordando, aumentando o volume abdominal, chega ao ponto de ter a indicação da bariátrica, como muito bem mostrou o colega aqui anteriormente, né? E esse controle de peso, ele é fundamental. Mas para chegar nesse controle de peso e reduzir essa massa corpórea, né? Com o objetivo de diminuir a pressão intraabdominal, que é com o objetivo de não empurrar o conteúdo gástrico para a caixa torácica, onde está o esôfago. Então, com todo esse objetivo, todas essas medidas são fundamentais. E, é claro, além da qualidade dos alimentos. Aí você, para emagrecer, vai ter que evitar açúcar, evitar os carboidratos brancos, evitar todos aqueles alimentos que o colega colocou aqui, e fazer essas refeições fracionadas, mastigadas. Um dado muito importante aqui, que nós vamos ajudar um pouco a gravidade, é não deitar depois de se alimentar, tá? Não deitar depois de se alimentar, porque o movimento tem o esôfago tem seus movimentos peristálticos, que são as ondas que empurram o alimento para baixo. Mas se ele está fazendo isso numa posição deitada, e nós devemos comer numa posição que leve o alimento da boca ao estômago, você está exigindo demais dos seus órgãos, né? Do seu aparelho digestivo, o seu esfíncter vai fraquejar mais um pouco, e esse alimento vai voltar com muito mais facilidade. Então, não deitar, não comer deitado e não deitar logo após se alimentar. É fundamental para o TRGE. Uma coisa muito importante que eu não posso esquecer de falar é o líquido também. O colega mostrou no slide que estava o conteúdo alimentar até onde ia o ácido. Agora imagina se você toma assim um copão de água desse aqui meu, ó, né? No meio do almoço, esse estômago acaba de encher todinho. Aí fica com volume lá, porque o estômago tem o corpo aqui, o fundo, ele vai ficar lá no fundo, lá pertinho do esfíncter, só para subir. Esse esfíncter já está meio fragilizado, então ele vai abrir. Esse conteúdo ácido vai voltar para a caixa torácica, vai voltar para o esôfago com muito mais facilidade, tá, gente? Então, é muito importante esse controle do peso e diminuição da pressão intraabdominal, consequentemente do refluxo. Cessação do tabagismo e do álcool, tá? Tanto o cigarro, quanto o álcool, quanto o café, eles fragilizam essa musculatura desse esfíncter, tá? Eles fazem com que o esfíncter não consiga ficar bem fechadinho, como deve estar sempre quando não se está se alimentando, né? Ele deve abrir somente na hora que você engoliu o alimento, passado o esôfago, ele abre lá, passou, caiu no estômago, fechou. É essa a função dele, que deve ser realizada dessa forma. E essas substâncias, o cigarro, o café, o álcool, também os condimentos, esse excesso de condimentos de cozinha, eles fragilizam essa musculatura desse esfíncter, tá? E com isso, você vai ter redução da irritação da mucosa, melhora na função do esfíncter esofagiano inferior. Ok? Próximo. Bom, então, como eu falei lá para vocês, quando eu falei da classificação histopatológica, eu mostrei primeiro a classificação pela endoscopia, que te mostrava todas as alterações até chegar na displasia, né? E depois a gente mostrou a presença dessa que teria sem displasia, displasia de baixo grau ou displasia de alto grau.
E é nessa determinação que a gente vai fazer abordagem terapêutica baseada no risco. Isso vai se basear. Se o paciente não tem displasia, você vai poder tranquilamente fazer um manejo conservador com inibidores de bomba de prótons e mudanças no estilo de vida. Todas essas que eu acabei de falar no slide anterior. Mas isso, o trabalho do médico, vocês futuros médicos, o trabalho de convencimento nosso, ele é fundamental. Não adianta você não individualizar o tratamento do teu paciente, você tem que humanizar esse tratamento. Você não adianta fazer uma receita de um IBP e de um procinético e dizer, vai para casa e mastigue. Não, você tem que convencer o paciente de por que ele está fazendo aquilo. Quando o paciente entende por que era importante fazer aquilo, quando ele entende que se ele não fizer, ele vai ter câncer de esôfago, ele começa a pensar 2 vezes antes de não tentar mudar o estilo de vida, né? Então, no paciente sem displasia, já com esofagite, tá? Já está inflamado e tal, tem DRGE, mas não tem displasia ainda, você pode tentar, e eu trato bastante, manejo conservador com IBPs e mudanças no estilo de vida. Já se o paciente começa a apresentar displasia de baixo grau, você pode começar a considerar opções endoscópicas. A principal opção endoscópica aqui, nesse paciente com baixo grau de displasia, é a ablação por radiofrequência. Tá? É um procedimento feito em consultório ou em clínica, o paciente vai ser feito via endoscópica, como se faz uma endoscopia, vai ser provocado tipo uma espécie de, por radiofrequência, né, de uma queimadura superficial dessas células displásicas, né, com o objetivo de que elas continuem evoluindo, crescendo rápido e progridam para malignidade. Segundo alguns artigos, esta solução, neste momento, na maioria das vezes, ela é definitiva, tá? Evita que o paciente evolua para câncer de esôfago, tá? E existe ali a terceira situação, que é já um paciente com displasia de alto grau. Bom, nesse paciente, é como eu falei, individualizado o tratamento. Vamos ver os sintomas do paciente, vamos ver a idade do paciente, vamos ver o peso do paciente, vamos ver como é que está a endoscopia dele, vamos ver como é que está esse grau. Mas, dependendo, ainda pode ser usada uma ablação endoscópica, tá? Mas, em casos mais avançados, você pode já ter que partir para uma esofagectomia, que nada mais é do que retirada daquele segmento comprometido do esôfago que tem o potencial de malignidade, né? Ou já até iniciou um grau de displasia bem avançado. Isso sempre dependendo da extensão da doença e de todas as comorbidades, tá? Esse procedimento da esofagectomia pode passar o próximo, acho que é o último slide esse aqui, mas eu queria fazer. Pode voltar ainda para o anterior. Eu queria fazer alguns comentários ainda aqui, porque o ideal aqui, nesse momento, eu dominei muito bem, porque são 35 anos de gastroenterologista, então a gente, no consultório, tem essa abordagem bem bacana. Mas eu gosto demais de trabalhar com os meus colegas cirurgiões, seja quando eu estou avaliando uma colestase, seja quando eu estou avaliando doenças vasculares hepáticas, e seja quando eu estou avaliando uma situação dessa de Barré, né, que é bom o seu parecer, não só o seu parecer, como a indicação da melhor conduta. Essa esofagectomia, na minha pouca experiência em cirurgia,
E depois, nas próximas, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum cirurgião me ajudar nessa parte de técnica cirúrgica, o que eu li mais nos artigos é que tem a opção de ser feita como uma cirurgia tradicional transtorácica, tá? Aberta, ou via videolaparoscópica robótica através transiatal, e que resolve bastante, que é uma boa opção sem muitas complicações, com poucas complicações, né? Então, com bem menos, inclusive falam assim, com bem menos complicações, fazendo essa videolaparoscópica transiatal bem menos agressivo. Bom, então era isso que eu tinha para dizer de toda essa abordagem, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado muito. Se eu puder. Ainda sobre a cirurgia, eu fiz uma anotação aqui, que sobre o tratamento. Não falemos aqui de Barré, mas falando só da doença do refluxo gastroesofágico pura e simples, tá? O DRGE. Porque muita gente pergunta já querendo, não, eu tenho uma hernia de hiato, doutor, eu quero me operar porque eu tenho refluxo e já quero me operar. Vamos começar. Vamos conversar. O que é que tu está comendo? Quantas Coca-Cola tu toma por dia? Essas coisas, né? E aí a gente consegue convencer o paciente a um tratamento conservador. E, na verdade, nesses artigos que eu estava buscando também, eu vi que a cirurgia para tratamento do DRGE especificamente, ela somente atinge cerca de uns 3% dos pacientes. Então, a maior parte da DRGE, sem complicações, sem displasia, sem Barré, é tratamento conservador. Já se tiver a presença do esôfago de Barré ou um grau avançado de displasia, aí sim a cirurgia pode ser a indicação final e precisa para resolver o problema do paciente. Ok? Então, passo próximo. Muito obrigada, tá, gente? Eu queria mais uma vez agradecer a LACIG, tá, por esse evento maravilhoso. Acho que é o 3º Congresso Nacional de Cirurgia, né? E vocês, assim, são alunos incríveis. É muito bom ver o envolvimento. Eu conheci a Liga de perto, eu acompanhei, e eu acho que vocês estão super de parabéns por mais esse evento. Me senti muitíssimo honrada de estar aqui com vocês hoje. Podem dispor de mim quando precisarem, tá bom? E eu queria divulgar ali o meu Instagram, tá? Que é @doutoranaruth.epato. E lá a gente tem trabalhado muito com essas coisas todas que eu falei, de estilo de vida, de obesidade, de esteatose hepática, principalmente da doença metabólica. Então, a gente está tendo um foco bem especial, inclusive nesse mês de dezembro agora, nós começamos no início do mês um desafio chamado DV Leve, Desafio Vida Leve, onde eu associo atividades físicas, ciclismo, meditação, yoga, academia, a beber muita água, comer mais salada, comer mais fruta, largar o pão. Aí, contando todo dia para a gente na nossa hashtag, o que você pode fazer de leve, que não vai te cansar, que não vai te estressar, mas que vai te render um pouquinho mais de leveza. Isso passo a passo, dia a dia, para ver como é que a gente vai entrar no Réveillon para 2024. Ok? Estão todos convidados e eu me coloco à disposição de vocês. Obrigada. Obrigado, doutora Ana Ruth. A gente fica muito contente em ter tido a sua participação aqui no 3º Simpósio da LACIG. A gente tem vários lovers aí, vários novos seguidores agora aí estão bombando o chat, dizendo que vão segui-la. E agradecendo. E a gente tem uma dúvida aqui, doutora Ana Ruth. Eu vou colocar aqui na tela. Da Vanessa Barros. Doutora, uma gastrite pode levar ao desenvolvimento do esôfago de Barré ou contribuir diretamente? Perfeitamente, Vanessa. Sim, porque o que é a gastrite? Inflamação do estômago. Só que ali está localizado dentro do estômago, mas já está numa situação que não é mais a saudável.
não está mais dentro de um equilíbrio que devia estar. Ela inflamou porque o ambiente ficou mais ácido do que deveria estar para ali, ou ainda, principalmente se tiver associada à úlcera, se tiver uma associação com H. pylori, né? Então, as duas coisas têm que ser avaliadas, tem método de fazer isso. Inclusive, do ponto de vista de diagnóstico, eu nem cheguei a falar da pH-metria, que é um excelente diagnóstico para esofagite também. Tá? Só um pouco desconfortável, mas é um excelente diagnóstico também. Mas, sim, voltando à gastrite, nós estamos ali com uma inflamação. It é inflamação, então o estômago está todo inflamado. Então, certamente, esse paciente está comendo errado, está obeso, está fazendo alguma coisa errada que inflamou o estômago dele, ou uma vida muito estressante, mas, enfim, algum fator. Essa hiperacidez, porque também é uma indicação, também é um paciente, aí a gente vai ter que ver em que grau que está essa gastrite, os locais que estão, né? Mas é uma indicação de inibidor de bomba de prótons, tá? E, nesse caso, não precisava associar o procinético. Mas, se eu associo esse ambiente que já está mais ácido do que o de costume, a um mau hábito alimentar, a comer muito rápido, a não mastigar, beber álcool, fazer outros hábitos que vão fragilizar o esfíncter esofagiano inferior, eu vou facilitar o retorno desse coisa. Então, sim, um paciente pode ter gastrite, pode ter esofagite e pode ter duodenite, né? Que aí a inflamação já seguiu lá para o duodeno. Então, a gente tem que prestar atenção em que nível que está. Por isso que a endoscopia é muito padrão ouro para a gente dizer em que ponto que está a classificação do Barré. Então, você perguntou se o paciente com gastrite pode desenvolver Barré? Pode. Primeiro, ele vai evoluir para uma esofagite, tá? Essa esofagite, ela vai evoluir para metaplasia, displasia, e que aí já é o estágio do Barré, e o risco de evolução para adenocarcinoma. A gente tem uma outra pergunta aqui do Caio Cabral, doutora. Ele pergunta se ele fala que os inibidores solidamente reduzem a absorção de algumas vitaminas. Quando esses pacientes precisam ficar muito tempo fazendo uso de inibidores de bomba de próton, é preferível o esquema intramuscular para a reprodução de vitaminas? Sim, eu poderia te dizer que sim, Caio, porque olha só, primeiro eu sou muito contra esses usos muito prolongados de BP, tá? Eu sou muito contra, não só por causa da absorção das vitaminas, mas por causa de muita alteração do nosso microbioma, por causa de riscos de doenças neurológicas, enfim, por causa de riscos de dano hepático. Existe muita coisa. Eu costumo usar muito em medicina uma coisa que diz: a nossa palavra é moderação. Tudo em excesso pode ser prejudicial, ou seja, o teu remédio pode ser o teu veneno e o teu veneno pode ser o teu remédio. Isso vai depender da dose e do uso que você dá a ele. Tá? Então, o IBP pode se transformar no veneno também, se você usa indiscriminadamente, por anos seguidos, sem saber a indicação precisa que você está tomando, entendeu? Mas no caso que já está nessa situação, a injeção intramuscular, por exemplo, da vitamina D, pode ser bem interessante fazer já pela via intramuscular para garantir, principalmente paciente idoso, né, que precisa repor, faz um esquema semanal de uma vez a semana de injeção intramuscular. Pode ser uma boa opção. E a gente tem uma última pergunta, obrigado por estar respondendo, doutora, da Jéssica Nogueira. A hérnia de hiato é considerada um fator de risco para o esôfago de Barré? Sim, sim, com certeza, porque a hérnia de hiato ela também está relacionada a esse afrouxamento do esfíncter e do... Na verdade,
É como se a junção esôfago-gástrica fosse um pouquinho para a caixa torácica, em vez de ficar no lugar dela, que é na transição ali diafragmática, né? Então, assim, essa é a hérnia de hiato. Só que ali você não vai ter uma metaplasia intestinal onde você está desenvolvendo a esofagite ali no esôfago distal. O que você vai ter é uma alteração do estômago. O epitélio do estômago, a junção esôfago-gástrica fica mais alta, além do ponto onde ela deve ser, que é bem ali na junção do diafragma. Tá? Então, ela pode ser considerada também, eu não diria um fator de risco, mas uma condição associada, tá? Para essa fragilização do esfíncter esofagiano inferior e aumento do refluxo gastroesofágico. Perfeito, doutora. Gostaria de agradecer mais uma vez em nome da LASIG, pela excelente palestra, pelo excelente conteúdo compartilhado aqui. E a gente fica muito grato com a sua presença e com todos os conhecimentos compartilhados. Muito obrigado. Caso queira falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade para a gente dar seguimento aqui. Obrigado, doutora. Para me despedir mesmo e agradecer, Matheus, parabenizar muito a Liga. Tá? Eu tenho realmente muito, muito orgulho de vocês, esse trabalho de vocês é lindo e eu me senti muito honrada com o convite, me colocar à disposição para futuros congressos, podem contar comigo sempre e divulgar também o meu Instagram aí, me ajudar a divulgar, que é o @doutoranaruth.pato e entrar no nosso desafio Dever Leve, tá bom? Beijo para todo mundo, pessoal!